Mais um Dapcast, podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Está conosco aqui a engenheira Paula, especialista em processos. Fique à vontade, Paula, pode se apresentar aí. Obrigada, Dario, primeiramente pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência, da minha jornada de trabalho com vocês. O meu nome é Paula, eu sou engenheira de processos, trabalhei mais de 14 anos em indústria automotiva, na engenharia de processos, e a minha pós-graduação é em Lean Manufacturing. Então, toda a minha caminhada, minha jornada de trabalho é baseada eu falo nessas duas filosofias, né? Porque hoje processos precisa de toda empresa tem processos e até quando a gente acorda de manhã, faz o cafezinho, tem um processo. Então, são etapas muito importantes na nossa vida pessoal e profissional. Bom, Paula, iniciando nosso bate-papo aqui no Dapcast. Pessoal aí, ó, estamos sempre trazendo convidados de peso aí, então se você não está inscrito, já aproveita logo no início do podcast aí, já vai lá, faz sua inscrição, ative o sininho de notificação, já deixa seu like aí. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre processo, né? Você, a sua vida profissional toda aí, trabalhou com implementação e tudo. Uhum. E como que inicia, né? Como que inicia uma do zero? Hoje, imagina uma empresa aí que está verde de tudo e não tem nada de processo. Qual que é o trabalho inicial, assim, para você chegar e falar assim, pô, eu preciso de um diagnóstico primeiro, Uhum. para depois determinar a diretriz. Qual que é o O processo, caminho. qual que é o caminho para implementar os processos aí? Tá, eu falo que processos, a gestão em si, o sistema de gestão, ele é baseado em processos e pessoas. Certo. Você quer ter sucesso em qualquer ramo de negócio, de atividade, pessoas e processos. Então, para você iniciar, você tem que começar junto com a tua equipe, né, ou mesmo que você é autônomo, a desenhar os teus processos. Existem várias ferramentas, fluxograma, instruções de trabalho, instruções de qualidade, onde você vai pegar papel e caneta e você vai anotar o passo a passo das suas atividades. Entradas, né, fornecedores, fornecedor interno, que são as pessoas que trabalham com você, fornecedor externo. Então, são as entradas, os processos e as saídas. O que são as saídas? Saídas é o resultado, é o valor que você vai gerar na sua entrega, seja de produção, né, na produção de bens ou serviços, o que o teu cliente vai estar recebendo, com qualidade, com excelência, no prazo. Então, processo é você sentar mesmo e escrever, é você desenhar todas as etapas do que precisa ser feito. Porque diz até, né, que quando a gente escreve, a gente libera muita informação que está na cabeça, passa para o papel e é onde as coisas começam a acontecer. Legal. E aí, eu acho que aí se o cara não tem nada, né? Ele precisa desenhar caixinhas, né? Como Isso, se fosse, como você citou aí, o setor lá, desde o recebimento de matéria-prima, o né? mapeamento. Qual que é o processo para o recebimento, né? Para mim aprovar a matéria-prima, por exemplo, Isso, né? dentro de uma empresa. Então, você tem vários processos, vários departamentos, onde cada departamento tem os seus processos. Recebimento de matéria-prima, é, insumos direto, indireto. Então, tudo que faz parte para você desenvolver o teu trabalho, para executar o seu trabalho, precisa ter um padrão, precisa ter. Então, o processo, o que que é? São diversas atividades subsequentes que você faz para chegar num resultado. Certo. Então, dentro de empresa, você tem o seu departamento de recebimento, tem a expedição, né, tem a inspeção de materiais, tem a produção, tem a inspeção e depois tem a entrega, né, o embarque final. Então, cada grupo desse tem os seus processos. Então, precisa ter controle, precisa ter medição, né, monitoramento, se o produto que chega, a matéria-prima chega com qualidade, né, até para você, de repente, descobrir alguma anomalia, dentro do teu processo de controle, que seja por amostragem ou
né, depende da área que vai definir, até informar o seu fornecedor, olha, a gente precisa de tal especificação, tá chegando numa cor diferente, um exemplo, Sim, né? sim. Então, tudo isso faz parte do processo. Então, além das etapas, né, do passo a passo do como fazer, por que fazer, e tem essa questão da qualidade, isso é muito importante, não só o fazer por fazer, né? Precisa ter esse trabalho em conjunto. Sim. Eu olho muito. A gente que é engenheiro fala, cita muito engenharia reversa, né? Se você olhar para uma entrega final, né? Que seja um produto ou um Uhum, serviço, uhum. né? E aí depois você voltar, né? Você volta, tem os setores, que são as caixinhas, né? E tem os processos dentro dessas caixinhas que tem que, né, produzir, né? Girar com pessoas, é claro, mas cumprir a rotina para chegar até aquela entrega, né? Isso, E você ter, eu falei de uma empresa que não tem nada, né? Mas eu acredito que você ter um processo ruim é melhor do que não ter nada. Porque exatamente. como que você vai. Já é alguma coisa. É, exatamente. Eu falo que zero vezes zero é zero, entendeu? É, Então, se você não tem nada, você não tem como melhorar nada. O melhor de nada é é nada. nada. É ou não é? Se você tem algo que tá capenga ou alguma coisa, você tem como buscar, né, uma melhoria para aquilo ali, né? Uhum. E fazer girar. E você, ao longo da sua carreira, né? Agora você atende com consultoria, né? Isso. Você pega vários nichos de empresas, né? Para Sim, fazer. sim. E aí você, cada uma você vai mapeando e inicia todo esse processo. Isso, isso. Eu trabalho além de indústrias, né? Hoje com área da saúde, Ah, legal. saúde, beleza, estética. Já trabalhei em restaurantes. Então são vários nichos. E muitos desses nichos de pequeno e médio porte não tem processo, eles sabem muito, tá tudo na Tudo cabeça. na cabeça. Precisa fazer um atendimento, né, numa recepção, por exemplo. Eu preciso fazer atendimento por telefone ou a pessoa chega até aqui. Aí a líder, né, a coordenadora, orienta, mas não tem uma instrução. E aí muitas falam, Paula, mas eu já escrevi e não deu certo, as pessoas não leem. Manual vai para gaveta. Eu já ouvi muito isso. Então, dentro desse cenário, qual que é a solução? Você precisa fazer o manual, as instruções sim, né, ou instruções de trabalho, ou até como as pessoas conhecem como POP, né, Sim, procedimento operacional operacional padrão. padrão, treinar, mas não é um treinamento uma vez ou um dia, treinar e acompanhar. E aí Medir, né? medir os Tem resultados. indicadores também para isso, né? Exatamente. Então, independente da área do setor, o último trabalho que eu fiz foi num spa, né? E, e elas não tinham, tinham alguns processos, mas não englobava os principais pontos. Certo. Então, aí nós elaboramos um processo, eu montei o manual, começamos do zero, eu sentei com a equipe, né, com o time, porque não adianta só uma pessoa fazer processo. Você, eu, né? Vou sentar lá, eu vou escrever e eu vou passar para as pessoas. Não, tem que envolver o time, tem que envolver as pessoas. Porque quando a gente senta, a gente se reúne, a gente escreve, que seja em post-it, ou aqui, né? Um quadro, né? Isso. A pessoa toma posse, é como se, não, isso pertence a mim, esse processo pertence a mim. Então, nós sentamos, cada uma deu uma ideia, nós fomos escrevendo. Depois eu peguei todas essas ideias, montei o manual e passei para elas. Ficou dessa forma. Então ali nós começamos um processo do zero, com a ideia do time, né, com as observações do time e escrevendo e depois elas viram o manual pronto. Aí teve o treinamento e o acompanhamento. E esse acompanhamento, o que é importante? Eu tenho tirar uma foto do cenário atual. Hoje está assim. Ah, sim. E aí, depois dessa transformação, como que nós estamos? Melhorou, não melhorou? Precisa de ajustes? Para medir. Sim, você falou de visual.
Eu acredito que indicadores é uma coisa essencial Sim, e a gestão à vista, né? É isso, muito importante também. E aqui no isso. Grupo DAP a gente pratica no comercial, a gente pratica na gestão de projetos, a gestão à vista, nem que for um quadro, não precisa ser um BI, né, aquele melhor do mundo, né, um Power BI aí Uhum, mostrando lá indicadores. Não precisa ser tanto, mas assim, o necessário é você ter lá um acompanhamento, né? Um isso, quadro Kanban lá que você acompanha as etapas e isso. todo mundo, porque assim, como você diz, o processo não faz com uma pessoa só. E o problema meu caso, né? Eu sou empreendedor Sim, e você está fazendo um trabalho aqui no Grupo DAP. Aí, pessoal, ó, contratamos o serviço dela, então já indico. É, o que acontece muito é que o empreendedor, ele acha que ele vai contratar uma consultoria e a consultoria vai resolver 100% dos problemas dele e ele vai ficar sentado só administrando, né? Só administrando a grana, tudo. E não é assim, né? Na não. realidade tem muito trabalho duro, né? Muita estratégia Uhum, e gestão à vista, ela é importante porque assim, o difícil é você engajar as pessoas. É o que você falou. Você falou, "Ah, a menina escreveu, né? isso. Escreveu e guardou, né? Por quê? Teve o treinamento? Pode ser que teve. Teve um processo de acompanhamento? Não, Não. né, né? Uhum, Teve não vou dizer uma cobrança, mas um engajamento a chegar naquelas metas? Não. não. Citar um exemplo nosso aqui, a gente tentou implementar o 5S há 3 anos atrás. Não conseguimos. Nós determinamos os influenciadores de cada área e fizemos Uhum, tudo. Só que assim, a reunião de 5S, que era quinzenal, começou a ser mensal e isso, aquilo. Foi ao longo, se perdeu. Aí agora a gente tem uma pessoa específica para o 5S lá no almoxarifado. Então a uhum. gente separou por setores e aí vai terminar lá o processo, implementar, colocar a metodologia de manutenção disso, porque se não tiver uma manutenção de processo, se É, perde, né? sim, E aí tocar em frente. isso. E os processos são a mesma coisa, né? Se você não tiver vários pontos que você tem que, tipo um checklist, né? Isso. Desenhei o processo? Desenhei. Uhum, Ah, tá melhor que o que estava antes? uhum, Estamos analisando, mas o pessoal está engajado, né? Tem gestão à vista, uhum, tem indicadores claros, né? Metas uhum. claras para isso. Isso. Porque se a gente não fizer isso, não adianta nada contratar uma pessoa Não, especialista, trazer ela aqui, é cultura. é cultural, né? Eu falo que quando você contrata um trabalho de consultoria, qualquer coisa que você for contratar para melhorar a sua empresa, eu falo é 70-30. É 30% o consultor, o mentor, enfim, e 70% o dono do negócio. Porque, né, nós, consultores, engenheiros, a gente vai implementar, vai treinar, vai montar. Mas quem está aqui no dia a dia? Quem que vai acompanhar? E nós, seres humanos, a gente segue muito exemplo. Se o dono do negócio não vestir a camisa dentro daquilo que foi autorizado a mudar, você nunca vai conseguir gerar uma cultura. Porque Sim, cultura, o jeito de ser da empresa, ela pode mudar. Ela demora? Demora. Né? É um passo todos os dias. Tem que ter constância. Se não tiver constância, se não tiver o apoio do CEO, do dono do negócio, em primeiro lugar, é ele que tem que dar o exemplo. Se não tiver essa comunicação da gestão visual, como, né, você comentou, gestão visual na comunicação, ela é muito importante. O sucesso de uma empresa também está na comunicação de todos os departamentos sim, sim. relacionados e também do CEO, né, do dono da empresa com o seu time. E quando você tem essa comunicação através da gestão visual, o seu time, ele tem a clareza do que precisa ser feito, né? Tem um direcionamento. Olha, o posicionamento da minha empresa é isso, a cultura, o jeito de ser da minha empresa é essa. Nós temos instruções, nós temos treinamento a cada 3 meses, nós temos reuniões de alinhamento e escuta. Porque às vezes a gente espera que o outro faça sem a gente. Ah, não preciso falar porque ele sabe o que ele tem que fazer. E não é assim. Às vezes o básico, o arroz com feijão, ele precisa ser dito para Sim. aquela pessoa.
para ela ter O clareza. óbvio tem que O ser óbvio dito. tem que ser Tem dito. que ser dito. E dentro de processos de gestão, de manutenção de processos, de organização, se não tiver comunicação e a pessoa entender com clareza o que ela precisa executar, não fica, Não flui, né? não flui, Não não flui. flui. Eu ouvi ontem, eu assisto bastante podcast também, Uhum. assisto bastante coisa para me instruir, né? Leio livros e tudo. Ontem eu assisti não era nem um podcast, mas era um, um vídeo curto, né? Daqueles shorts, que era a respeito de marketing de empresa. E aí eu não me lembro, não me recordo o nome, mas o cara deu um exemplo assim. Ah, hoje eu cheguei em casa, meu filho pediu um chocolate, né? E ele gosta muito daquele alpino, né? E aí eu fui buscar para ele, né? Busquei o chocolate, cheguei e entreguei para ele. Aí ele falou assim: "Ah, mas não é desse que eu gosto do branco", né? Aí ele catou e falou: "Mas por que você não falou que era do branco que você gostava, né? Que você queria?" Uhum. Então aí que tá, né? É, O empreendedor, às vezes ele não sabe nem o que ele quer, né? exatamente. Com a implementação, por exemplo, de É, uma consultoria de processo, de uma consultoria de vendas, é, eu acho que alguns empreendedores, alguns CEOs, eles falam consultoria de vendas, eu quero vender. Você quer vender, mas aí ele chega e pergunta, ó, qual que é o seu ticket médio? Ah, não sei. Ah, uhum, qual que é o seu pique, né? O seu perfil ideal de cliente? Ah, também não sei. Fala, então, peraí. A gente tem que dar um passo atrás, né? Tem que começar a mapear isso isso. para depois, né, Uhum, começar. Ah, pô, agora eu tenho clareza. Aí o consultor chega e fala, ó, eu sei qual que é o seu perfil ideal de cliente, eu sei o seu ticket, eu sei qual o serviço que você mais, né, performa. uhum, Então, pronto. Agora eu vou te falar quanto você pode chegar com vendas, né? isso. Tem que ter um indicador, tem que ter alvo. Exatamente, né? Todos os departamentos, seja compras, vendas, recepção, produção, né, o operacional, tem que ter um alvo. Seja, não é sobre, é uma meta, por exemplo, é de vendas, é uma meta de organização, é uma meta de retorno de cliente. Para qualquer coisa, todo departamento ele precisa ter um alvo. E esse alvo ele precisa ser estar claro para as pessoas, né? Sim. Olha, esse processo ele vai ser importante porque a gente vai atingir esse alvo, esse objetivo. Sim, sim. Quando a gente contratou, eu até falei para você, né? A gente tem alguns objetivos, né? Que é o quê? Sim. No setor de orçamentos é melhorar a conversão, né? Então Uhum, você vai ter como ver antes a taxa de conversão que era e o que vai ficar, né? isso. Deu, se tudo der certo, vai melhorar muito. Vai, com E, certeza. e aí também fluir, né? Porque assim, na espinha ali dorsal, o orçamento, ele é a primeira vértebra que estrutura todas as outras. Então, eu tenho orçamento, né, processos e metas, e aí eu tenho minha operação. Então, começa lá no orçamento, e ali a comunicação tem que fluir. Tem que ser uma comunicação muito boa para os outros setores. Uhum, Porque a gente teve muito problema de chegar na operação e a operação está fazendo um outro orçamento. Por quê? Porque eles estavam. O cliente que estava à frente não era o mesmo que contratou. E aí ele não estava alinhado com o escopo do trabalho. E aí o que eles uhum. falavam para a operação falava para a gente, não, mas isso... Aí eu falava, não, mas poxa, isso não está no orçamento. Tá isso, aquilo. Vocês alinharam? Tem a proposta técnica, vocês leram? Ah, não, mas foi passado no kickoff. Falei, mas vocês têm o documento técnico, vocês leram a proposta técnica? Aí, não, não leu então. Então vai ler a proposta técnica. Por isso que tem que funcionar essa comunicação, né? Sim, Porque assim, foi bem dito por você. Cada setor tem um objetivo. isso. E eu vi um outro conteúdo, esse do Caio Carneiro. Ele falou assim, falou, ó, faz isso aqui, ó. Foca ali, naquela letra. Foca. Você foca. Você tá olhando com a sua visão periférica, tá totalmente desfocada? Então é isso. O setor de orçamentos, ele tem que focar no objetivo dele. Sim. E os outros, porque assim, se um setor olhar tudo, ele não vai conseguir Não, resolver tudo. não. Não é no orçamento que você resolve todos os seus problemas. Não é no orçamento que você resolve um problema de operação. Por exemplo, há um tempo atrás aqui, tinha um comentário lá que falava assim: ah, não, foi orçado errado. Foi orçado errado. Não foi orçado errado.
foi orçado aquilo, foi orçado no tempo certo, foi Uhum. feito isso, aquilo. Mas o que que aconteceu? Chegou lá na operação, colocou pessoas erradas que demoravam mais para fazer aquela certa atividade. Então, tava dando uma desculpa lá da operação, culpando o orçamento. E aí eu cheguei e falei, então beleza. Você quer subir lá e orçar? Se Uhum. você for orçar, a gente não fecha nenhum. É mais fácil julgar do que não. Vamos ver o que que a gente consegue melhorar, né? Exatamente, exatamente. Vamos correr atrás, vamos ver o que dá para Alinhar a fazer, expectativa, alinhar né? Falar exatamente. assim, pô, o que que eles imaginaram aqui? Ah, imaginou 2 dias aqui, tal, tal. Isso tá no cronograma, tá? Uhum. Isso tem cronograma, tem setor de processos e métodos, mas é, a desculpa do setor são típicas, né? Então, É. por isso que a gente trouxe você aí pra gente, né? Sempre o do É, vizinho, né? Olhar o do vizinho, né? exatamente, A janela do outro, né? exatamente. E aqui você falou de cultura. A cultura, pelo menos a que eu propago aqui dentro, é o quê? Eu não quero o culpado, eu quero a falha. Porque a falha eu conserto. Eu vejo o que, né? Eu sou de manutenção. Uhum. Fiz até um vídeo de FIMEA esses dias aí, de análise de Nossa, modo de de falhas. falha. É. Modo e efeito de falha. A gente tem no canal Segredos da Manutenção, hein? Vai lá que tem muito conteúdo lá de manutenção também. Tem FIMEA na prática, tem liderança de manutenção. Aí eu quero a falha no processo para mim poder corrigir, entende? Só que assim, às vezes as pessoas ocultam por achar que não vão deixar que o outro setor assume isso, né? E Sim. aí fica aquela coisa, mas isso são, né? Como é feito de processos e pessoas, né? Processos, não existe processo sem pessoas, e Ex- pessoas precisam de processos. E eu trabalhei muito com FEMEA, né, na época que eu trabalhava como CLT, e toda auditoria sempre tinha uma questão a ser melhorada, porque o FEMEA também é uma interpretação do outro, Sim, né? sim, E o FEMEA é uma ferramenta muito importante para essa finalidade. sim, Porque quando a gente tem o processo, no FEMEA você vai analisar todas essas etapas. E realmente, como você falou, quando se propõe uma melhoria, que a gente quer, tem o nosso alvo e objetivo de cada departamento, então às vezes a gente tem a mania de olhar para quem está me entregando as informações para eu trabalhar, fazer aqueles processos, e como que eu vou passar. Então, eu tenho que olhar o meu objetivo, o meu alvo, o que que é? Eu tenho que entender o que eu estou recebendo. De repente, se precisa de alguma informação, eu, eu tenho comunicação com o meu cliente interno, né, dentro de uma empresa. A gente tem que avaliar quem é o meu cliente interno. É a etapa anterior e a subsequente. sim, sim. O que que eu posso fazer para ser melhor para a minha etapa subsequente, para resolver, né, ajudar o meu, né, Melhorar a minha entrega, né? isso, Para o para o próximo, né? próximo, é. Mas o que que eu também, principalmente, o que que eu posso fazer aqui no meu processo? Parar de olhar um pouco o outro, Sim, né? Ah, é o problema do outro, né? E focar naquilo que eu posso entregar de melhor. sim. Porque isso é que vai gerar o que que eu tenho hoje para entregar de melhor, por quê? Porque o processo aqui, ele vai gerar um resultado lá na frente. É uma somatória, É né? uma somatória. E se a minha parte nessa somatória não estiver bem feita, com os recursos que eu tenho, com é, é, as ferramentas que eu tenho disponíveis, como que eu posso, lá no meu cliente, né, como que eu posso entregar valor para ele continuar comprando os meus produtos ou contratando os meus serviços? Então, você falando dessa forma, eu lembrei de uma coisa. Por isso que a gestão ágil funciona tão bem para alguns modelos. Para o nosso modelo, aqui a gente utiliza aqui no grupo DAP, a gente Uhum, utiliza o método cascata, algumas etapas do PMBOK, né? Mas o ágil, ele não tem uma hierarquia e todos estão ali, tem, né, uma sprint, né? Então uhum. ele tem uma entrega. Ele tem que cumprir aquela Tem que entrega cumprir aquele para chegar no prazo. final, cumprir o prazo, né? É. Para chegar no final. Por isso que funciona bem, né, a metodologia. É Uhum, claro, para alguns, né? é. É isso que eu ia comentar. Para você, quando você pega assim
um setor, um segmento diferente. Hum. Você modela algumas coisas que já deram certo em coisas parecidas, ou você tem que procurar uma coisa característica dedicada para aquele segmento? Eu, eu gosto muito do mapeamento, porque ali é onde a gente tem todas as informações para a gente pensar. Para eu pensar, o que eu usei, o modelo de implementação, em alguns casos, deu certo, será que vai dar certo para esse negócio? Ou eu tenho que buscar novas soluções? Então, não é regra. Ah, Tá. implementei lá naquela empresa, deu certo. Mas pode ser que não. Por quê? Porque cada empresa tem o seu jeito de ser. Tem as pessoas que trabalham, tem o seu jeito de ser. Então, de repente, se eu colocar aqui uma reunião todos os dias, não vai dar certo. Ah, Sim, Paula, não dá uma reunião de 30 minutos todo dia para alinhar, não dá. Então, olha, eu implementei essa reunião numa outra empresa, lá deu. Mas aqui, tá, não dá todos os dias, mas 3 vezes por semana atende? Então vamos tentar. Então não tem regra, porque cada empresa, ela trabalha de um jeito, ela tem uma cultura. Então o processo ele não pode ser engessado. sim. Se for engessado, não dá certo. Então às vezes eu brinco, eu falo, eu me sinto uma médica. Porque para cada cliente, para cada tipo de cliente, tem que ser um processo diferente. Até já me fizeram a proposta para, cria um conteúdo que seja padrão, para você fica muito mais fácil e rápido. Eu falo, mas não é assim que funciona. Eu não posso engessar processo. O processo não tem que ser engessado. Tem que Ele fluir, né? tem que fluir naturalmente e ele tem que ser característico daquela empresa, daquele negócio. Porque se não for assim, daqui 2 meses, 3 meses, não dura nem um ano, não vai dar certo. Sim. Então eu gosto daquele jeitinho, daquela particularidade, de conversar com as pessoas, do olho no olho, porque o time, eles têm muitas ideias. Então é dali que você tira os melhores processos. Claro, existem muitas ferramentas. Ciclo PDCA, relatório A3, cronoanálise, tem eventos Kaizens, né, que são Sim. do Lean, né? Eu gosto muito da filosofia Lean, porque ela traz também o lado do talento e da habilidade das pessoas. Então, Dario não tem. Aqui, por exemplo, eu estou na fase do mapeamento. Claro que posso trazer alguma coisa que deu certo, mas Sim. é muito Um case, né? característica. Algo do Isso, tipo. mas é muito característica do teu pessoal, do seu time, né? É aquele cuidado que eu tenho em não só montar ou implementar coisas por implementar. Tem que fazer sentido, porque senão as pessoas não vão fazer processo. Eu ficava até meio brava quando eu trabalhava e a maioria das pessoas falava: manual vai para gaveta. Hum. Fala, não tem que ir para gaveta, Sim. né? Tem que praticar, né? Tem que praticar. Tem que Aqui, praticar. aqui o modelo nosso de atendimento, né? Eu modelei, mas a ferramenta, Uhum, não, né? Para a equipe de campo, a parte de manutenção. Porque assim, estou modelando, né? Não terminamos ainda. E você vai tentar, tentar não, vai ajudar a gente nos finalmente. uhum, O plano de manutenção é uma coisa que funciona, né? Há bastante tempo. Plano de manutenção preventiva ou corretivas planejadas. uhum. E eu trouxe isso pro projeto. Então, o que que acontece? O nosso pessoal de processos e métodos, ele tem que detalhar o projeto, né? O que foi orçado, tem que transformar isso aí em operações. Só que nós não temos ainda os POPs, né? Que é Tá, procedimento operacional padrão. padrão. Nós temos as OS, que Ordem de a serviço. ordem de serviço é padrão. Então, por exemplo, eu vou fabricar um painel de NR12. Eu tenho uma sequência de ordens de serviço, de tarefas, né? Eu tenho uma ordem de serviço, mas com tarefas para fabricar aquele painel. Uhum. Você já tem quase um pop. Exatamente. E aí eu vou, porque o projeto, como você falou, né, de empresa para empresa muda o processo que você desenvolve, de projeto para projeto que a gente entrega ao nosso cliente tem mudança. Uhum. Tem alguns pontos que têm anexos. Isso, que são Aí a pontos gente, chaves. isso, pontos chaves que a gente anexa, por exemplo, tem lá,
o passo a passo para fazer um painel elétrico, mas tem lá, anexar o diagrama elétrico do painel. Uhum. Porque lá vai ter o layout, vai ter, né, a parte mecânica, vai ter todo o diagrama elétrico, né? Uhum. E assim por diante. Proteções que a gente faz também. Dessa forma, a gente encontrou uma maneira de padronizar e, ao mesmo tempo, deixar flexível, né? Incluindo esses anexos. Uhum. Isso ainda está em teste, mas do que era, porque que nem a comparação que você falou. Tem que comparar o antes e o agora. Isso, Não é? isso. Cara, eu acho que a gente está no caminho. Sim, Sim, praticar mais. isso. Praticar mais e melhorar. Porque é o que você falou, é cultura, né? Hoje você tem uma cultura, a cultura pode ser melhorada, né? Ela Sim, deve, a melhoria contínua, ela é isso, ela é constância, ela tem que ser trabalhada com indicador, você tem que medir, você tem que monitorar, porque empresa que não tem, não importa o tamanho, até autônomo, sim, eu converso muito com pessoas autônomas também. Precisa ter um indicador, precisa ter um alvo, né? Como que você vai entender se você está melhorando ou de repente você pode até estar piorando, regredindo? sim, com certeza. Tem a técnica, acho que chama SMART, para Isso, é você definir o modelo o SMART, né? modelo É SMART, bem bacana, né? Para você definir uma meta clara, mensurável, mensurável, com tempo, com tempo, isso, tangível, né? Que tangível, seja uma coisa assim. Não adianta, né? As pessoas pensam que você definir meta é colocar uma meta lá no não, alto que você não, nunca vai chegar. Isso é pior do que não ter meta. Pior exatamente, do que não ter meta. Por quê? Frustra a equipe, frustra você, sim, entendeu? Você não consegue atingir e você não procura saber como atingir. Se é uma meta como a Smart, por exemplo, e aí você vai estar trabalhando, né? Hoje a gente tem meta, né? A gente uhum, atinge a meta. uhum. Só que se a gente for mexer nessa meta, a gente tem que saber quais os caminhos, quais setores a gente tem que O trabalhar. planejamento. O planejamento estratégico. Isso. Por exemplo, de um ano para outro, a gente tem um planejamento estratégico aqui. Hoje, a gente tem mensurado o que a gente precisa fazer para faturar mais, por exemplo, Perfeito. porque está mensurado, né? Isso. Só que a gente não quer só faturar mais, a gente quer manter a nossa margem de lucro, Claro. né? Porque faturamento é vaidade, lucro é vida, Isso. é assim, faturamento é vaidade. É. Não adianta nada a pessoa faturar 1 bilhão e ela gastar 990 É. milhões para produzir esse milhão, entendeu? Tudo tem que ter o controle, tem que ter processo financeiro, dividir, né? O pessoal do profissional, do que é investimento, investimento em treinamento, tudo tem que ser medido, tudo tem que ser. Tem até uma outra ferramenta chamada Relatório A3, também desenvolvida pela Toyota, né? É uma ferramenta do Lean Manufacturing, onde você pode usar essa ferramenta como tanto para metas, né, implementar metas e indicadores, como para você melhorar algum problema, alguma situação que você tenha que você queira transformar, né? Então você pode usar essa ferramenta também. E tudo você tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo, né? Não, senão o teu processo, a tua entrega fica ao sabor do acaso, como dizem, Sim, né? sim. Eu tenho um exemplo dos setores aqui que são, né, cada um tem que cumprir, né, uma entrega Uhum, e a gente tem que chegar lá no final. E eu sou um cara de cobrar, eu cobro resultado, mas também eu vejo o lado da pessoa e o lado da instrução também, tá? Porque não adianta nada você cobrar, né? Ou quero resultado, e você não dá subsídio, não dá recurso para as pessoas, né? é, Não adianta. não, Por exemplo, você tem empresas, né? Como a DAP, que elas trabalham, que é uma loucura, é uma cobrança imensa, não tem treinamento, não tem procedimento, não tem nada, né? E isso acaba, a empresa, 1, 2, 3 anos no máximo, ela quebra. sim, O cara monta e quebra. É assim, é triste dizer, eu não gosto, tá? Quando eu vejo empresa fechando, para mim é triste, porque a sim, gente quer ver o mercado brasileiro é muito grande e tem lugar para todo mundo. Sol brilha para todo mundo, tá? E quando fecha uma empresa, são pessoas que perdem os empregos. Então, não é legal. O concorrente que ele quer que
concorrente dele quebre, cara, a concorrência é É sadia. sadia, é É sadia. saudável, né? A concorrência é Tira você saudável. da zona de conforto. E a gente aprende com a concorrência. Aprende, aprende. A gente tem que saber como que os concorrentes trabalham o marketing para a gente fazer um pouquinho melhor. Né? Isso, A gente tem que saber como que está vendendo, a gente tem que saber como que é executado. É sim. assim que funciona. Não, não é roubo de informação, não é Não. isso, pessoal. É É você superficial. crescer, é você Exatamente. aprender com o processo do outro. Nossa, que legal, bacana, talvez eu possa usar isso num outro, né, momento, um outro conceito. Tudo é aprendizado, desde que tudo, eu falo, é intenção. Se a Sim, tua intenção for boa e for positiva para não prejudicar ninguém, para não puxar o tapete de ninguém, então tudo é válido para você implementar e você avançar também. Porque a sim. economia agradece, o país agradece, né? Gera Gera receita, né? receita. Mais É imposto para a isso. turma que Tem gente que governante fala, aí, cheio de imposto, né? pagar imposto é bom, gente. Quando você tem. Né? Tem gente que fala, mas Paula, você tá louca? Não, porque quando você paga mais, tem mais imposto, quer dizer que você está crescendo. É, Você está dando serviço, está empregando as pessoas, a economia está girando. a pessoa reclama de pagar imposto de renda, né? Reclama, Ela não ganha menos que a margem, né? A faixa de imposto de renda só ganha menos que não paga. que não paga. Mas eu sempre achei um imposto injusto, né? As faixas do imposto Uhum. de renda. Tô brincando aqui, mas eu acredito que a faixa de imposto de renda deveria ser acima de 10 mil e por aí, sabe? Tudo pode melhorar, tudo É, pode ser ajustado, né? sim, com certeza. É que nem para as empresas também, médias, pequenas e É, médias. Eu acho que tem muita coisa que tende a melhorar, sabe por quê? Aqui em Valinhos, por exemplo, é, grandes empresas aqui tem poucas. sim. E as que movimentam são as pequenas e médias Sim, e que movimentam. paga-se, o imposto ele é justo, vai para uma finalidade, ok, mas muitas vezes pequenas e médias empresas não conseguem ficar muito tempo no mercado porque não consegue pagar. Exatamente. Não facilita também, às vezes até Não o tem. próprio município não facilita essas pequenas e médias empresas. Nós estávamos aqui no podcast falando sobre. Nós fazemos adequação NR12, né? Uhum, Adequação de máquina, segurança e tal. E aí a gente vê quem contrata a NR12, ele tem uma dificuldade imensa. Porque, assim, é uma obrigatoriedade, é lei, precisa se adequar, mas o governo não faz, assim, uma linha de crédito do BNDES, que seja facilitado em 5, 10 anos para pagar, para adequar as máquinas. não Entende? ajuda, não Não, facilita, né? e por outro lado, ele espeta o cara para adequar, espeta o cara porque ele quer que o cara paga ISS, né, tudo, e ICMS e tudo mais, Uhum, e o cara fica ali, ele fica sem pai e sem mãe, o, a empresa, uhum, né, o CNPJ. Eu acredito assim, tem que se adequar? Tem. tem, Então libera uma linha de crédito lá pro pessoal, né, porque a adequação é boa, a adequação enerdosa é boa para o colaborador, é boa sim, para a empresa, não gera precisa, o processo, precisa, é sim, necessário. sim, Então, nada mais justo que liberar uma linha de crédito, liberar algumas coisas, né? Porque as empresas grandes, elas estão disponibilizando budget para isso. uhum, Só que as pequenas e médias, elas não têm como fazer isso ainda. E a gente vê essa dificuldade. A gente faz adequação para média aqui, para pequena, e a gente vê. e A às gente vezes tenta eles facilitar na condição de pagamento, só que a gente também precisa fica pagar, difícil, né, entendeu? para vocês, porque às vezes a carta de crédito que eles têm não atende ao preço, né, ao Sim, valor. sim. E aí, tem empresas, por exemplo, que orça aí 2, 3 milhões de adequação NR12 para fazer assim em um Uhum, ano. Mas tem, por outro lado, tem empresas que orça 20 mil, 50 mil reais e tem dificuldade de pagar. Porque aquilo não está previsto no orçamento dela uhum. para aquele ano. Mas, bem, né? Vamos que vamos. Vamos, tem que seguir em frente, né? Essa parte de melhoria de processo. Quando você também faz a consultoria, por exemplo, a empresa já tem lá, processo rodando e tal, Uhum, só que ela vê uma possibilidade de melhora em algum ponto específico, ou ela vê um gargalo, por exemplo. Você faz também essa parte, sim, faz o diagnóstico lá e entra para ajudar a equipe também. isso. Ou é a consultoria pontual, né, como, né, esse início nosso aqui na DAP, né, consultoria no setor de orçamentos, ou uma consultoria geral,
né? Tem lugares que não, Paulo, eu quero que você faça o mapeamento, que você analise todos os processos, todas as áreas. Isso é feito. Ou aquela consultoria pontual. O ano passado, eu prestei consultoria numa empresa de mais ou menos 50, 60 funcionários aqui em Valinhos, e eles queriam, né, quiseram a consultoria na parte de chão de fábrica, Certo. né? Então foi pontual. Só Era que fabricação? era fabricação de sala limpa, Ah, sei. então no chão de fábrica. Mas dentro da consultoria, a gente descobre outros fatores que são importantes e não tem como a gente deixar. Então, nós começamos, né? Eu comecei no chão de fábrica, mas precisei envolver compras, eh, vendas, pós-vendas também, a parte de RH. Então, 60% foi ali no chão de fábrica e os outros 40% tem que envolver o outro time. Então, isso dá para fazer, ou a pontual ou a geral, um Certo. trabalho de consultoria. Então, eu te falo que contrataram porque, assim, o que gera o faturamento? É a parte produtiva. Produtiva. Eu sempre falo aqui dentro da DAP que a parte nossa, como nós somos serviços, Uhum, nós não temos uma produção, mas temos uma operação. sim, Então, o que gera o faturamento são eles. E eu sempre falo para todos aqui, falo, ó, gente, os setores de apoio têm que providenciar recursos para operação. Isso é regra. sim, É regra em toda empresa. Só que, ao mesmo tempo, a gente começou aqui no setor de orçamentos, da consultoria. Não adianta você chegar lá na operação e aí você falar assim para mim, "Ih, tem muita coisa aí que eles estão falando que é de orçamento, que vem errado, tal, tal." E aí você deixa lá redondinho, depois você vai fazer dois trabalhos. Porque você acerta aqui, acerta lá, acerta aqui, acerta é. lá. É ou não é? Por isso que o mapeamento, essa conversa, ela é importante. Você tem que desenhar o processo, tirar uma foto, né, de como está e conversar com as pessoas, porque elas entregam tudo. É, É, é o que eu falo, processo sem pessoas, mas elas falam, até comentam de outros departamentos. Eu achei engraçado no trabalho anterior. é, eu perguntava conversava sobre como que é teu processo atual, né? O que que você faz, e escrevendo. Ah, então, mas porque fulano vem e faz assim, ciclano faz assim. Então, sempre falava mais do departamento do outro do que do livrando próprio. dele, né? Então aí a gente tem que ter esse feeling de entender o perfil da pessoa. Às vezes é uma pessoa mais analista, ela não é uma pessoa mais tímida, é uma pessoa que não entende muito bem o que ela está fazendo, a importância do que ela está fazendo. Então, não, o mapeamento e não é só você escrever as etapas, porque aí fica automático, né? Mas tem que ter um pouco da psicologia, né? De entender a mente da pessoa, porque nesse trabalho, nessa empresa que faz produtos para sala limpa, nós, né, eu identifiquei, eu falo nós que eu estava trabalhando com outro engenheiro de processos nesse projeto, e nós identificamos que o coordenador da produção, ele tinha um perfil, ele era engenheiro, mas ele estava no local errado, o perfil dele não era para ser coordenador. Então, depois de nós conversarmos, analisarmos todo o contexto, o cenário, nós também sugerimos trocá-lo, né, Sim, para o setor de engenharia. sim. E era o que ele expressava, mas os CEOs, os diretores da empresa, não conseguiam enxergar. Só falavam, nossa, por que que ele não entrega? Porque Talvez não queria, viu? também, Talvez não queria é, porque a qualificação técnica do cara é bom, tal, tal. Só que o cara não tem um perfil para liderar. exatamente, Ele tem um perfil de engenheiro, mas não tem perfil para isso, liderar. isso. E ele não conseguia, ele sabia o que precisava ser feito, mas ele não entregava aquilo que os diretores esperavam. E foi aí que nós conversamos e conseguimos mostrar os benefícios. E aí fizemos alguns ajustes, trocamos, né? Ele foi trocado, foi para engenharia, colocamos uma outra pessoa no lugar dele e as coisas fluíram bem, né? Pelo menos até o tempo de acompanhamento e há uns 2, 3 meses atrás, conversando com os diretores da empresa.
Ele foi É, colocado no lugar onde ele queria. então, tem esses pontos também. Aqui dentro da DAP a gente já ajustou bastante coisa também. Uhum. Isso é importante que É, você tenha essa visão. sim, já ajustou bastante coisa. Às vezes eu queria acreditar. E aí, eu vou falar de mim, né? Depois eu vou falar que tem algumas pessoas também. É, eu queria que aquela pessoa desempenhasse aquela atividade porque ela era boa como pessoa, tinha um perfil muito bom, pessoal, Uhum. mas ela não tinha um perfil de liderança. E aí, é, eu ficava com aquele coisa na cabeça, pô, é mais fácil eu desenvolver esse perfil nele de liderança do que eu contratar uma pessoa que tem um perfil ruim, um líder ruim. Mas a Uhum. gente não pode, isso tem que riscar do manual do empreendedor, do CEO, do diretor. Uhum. Cara, ele tem que achar o perfil correto, seja pessoal, seja profissional para aquela vaga e ponto. É isso, É isso. né? Não pode ter medo e tem que Tem que ir, buscar. tem que buscar sim, buscar no mercado, tem que fazer prospecção, tem que fazer um bom trabalho seletivo, um processo Sim, seletivo muito bom. começa aí. E aí encontrar essa pessoa, porque isso aí envolve muitas pessoas, entendeu? Não é Sim. só ele e esse coordenador, ou esse, envolve quase a empresa inteira, Uhum. entendeu? Então, isso o CEO tem que desenvolver e tem que fazer. Mas tem um ponto também que quando a gente falou de conversar, quando você vai conversar, às vezes você encontra os gargalos ocultos. Porque o que acontece? Alguns gestores e coordenadores, ele dá uma maquiada e no gargalo É. para não pegar no pé dele. Ele dá uma maquiada. Não, meu processo é bom. Aqui tudo roda. Não, não. Não, porque isso aqui, ó, é ali, ó, isso aqui é ali. E nunca é ali. Essa pessoa é a mais difícil de você corrigir. Por quê? Ele, ele, ele tem um processo que se chama autossabotagem. Sim. Ele se autossabota. É assim que ele faz. Uhum. Porque pra cabeça dele chegar em casa e ele falar para a esposa dele, para todo mundo, que ele é um bom coordenador ou ele é um bom gerente, ele culpa as outras pessoas e não identifica os pontos que ele precisa melhorar. Melhorar. Isso acontece, Acontece. não é conversa de coach não, hein, né? Em Mas é todo segmento. é assim, cara, a gente vê, eu, por exemplo, tem, nossa, pontos de melhoria, muitos, muitos mesmo. Eu me auto-sabotava antes, me auto-sabotava em vendas, por exemplo. Uhum. Eu tinha uma coisa que eu falava assim, não, tá ruim porque é antes do carnaval. Ah, não, tá assim porque acabou o carnaval agora, porque o Brasil é assim, né? Mas isso é uma convenção social, entendeu? No Brasil. Você não pode concordar. Não, vou fazer diferente. Ah, o que que eu posso fazer? Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Tem Uhum. um monte de caminho que você pode fazer para Sim. vencer essa barreira. Uhum. Só que aí a pessoa entra na zona de conforto e entra na É. convenção social. Não, é assim. E acontece isso com a vida profissional de algumas pessoas também. Ela chega numa empresa e ela é um gerente, né? Por exemplo. Bom, um gerente, ele tem que ter a capacidade de desenvolver um mínimo de processo para fluir, né? Uhum. Seja uma produção, seja uma operação, ele tem que ter isso aí. E às vezes o cara fala, ah, mas tal. Aí ele fica um tempo, 6 meses, é desligado, aí ele bota a culpa, porque não tinha processo lá. Poxa, não tinha processo, mas ele é gerente. Exatamente. Vem de cima. Então. Qualquer mudança, qualquer implementação que você vai fazer, tem que vir de cima, tem que vir dos diretores. Sim, com certeza, com certeza. São exemplos, né? Sim, E essa autossabotagem, né, igual a gente fala de processo. Não é difícil você implementar processo, porque existem várias ferramentas, várias metodologias disponíveis, seja automatizadas, né, com automação ou não, planilhas, enfim. Mas muitas pessoas estão na zona de conforto e não querem sair. sim. Então, Paula, já tentei implementar processos e não deu certo. Tá, mas quebra de paradigma. Convencer as pessoas de que aquilo vai ser o melhor para todos. Fazer diferente, né? Fazer diferente. Então, essa é a parte mais difícil. Então como que a gente consegue? Mostrando, né, ali a prova viva de que aquilo vai ser bom para ela, vai ser bom para a empresa. E com muito diálogo, muita comunicação.
Mas existem aquelas pessoas que você, mesmo treinando, capacitando, mostrando que aquilo vai ser benefício para todos, aí não tem jeito. Aí você, se não agregar ali para o teu negócio, para o teu modelo de negócio, tem que, infelizmente, tem que dispensar. Então, talvez o desligamento não seja ruim para ela, entende? Sim, Eu sempre falo isso. Talvez o desligamento não seja ruim para ela. Por quê? Talvez o que você está querendo dela, que ela cumpra aquela rotina, e a rotina não é ruim. não. A rotina não é ruim, a rotina traz a perfeição. Traz a liberdade, que É, muita gente confunde. Ai, eu não gosto de rotina. exatamente. Rotina A liberta. rotina, mas é uma rotina estratégica, né? Sim, Você fazer melhor hoje do que era ontem, sim, a sua atividade ali, mas que tem uma disciplina, né? Tem que ter a disciplina para cumprir a rotina. isso. E às vezes tem pessoas que não vão chegar a isso. E talvez não seja o cargo que ela queira. Só que ela Uhum, está na zona de conforto também. também. Ela não quer sair. E talvez o desligamento não seja ruim, seja bom para ela. Força ela a Força buscar ela a novas buscar. oportunidades de mercado. Exatamente, Por, exatamente. Tem um exemplo que eu falo sempre para as pessoas, né? Falar em São Paulo ou Nova York, né? Você olha aqueles arranha-céus lá, enormes e tal. Você fala, poxa, olha o que o homem chegou a fazer. Aquilo lá demorou um tempo, teve um planejamento, sim, foi construído, né? Ali uhum, teve uma disciplina, teve uma rotina, né? uhum, Esses dias eu estava assistindo um documentário do canal do Panamá e 3 engenheiros desistiu, né? E um fez uma coisa, outro fez outra, mas aquela disciplina. E o sim, presidente falou: não, eu quero que faça esse canal. Tem uhum, que ter uma pessoa ali, né, para fazer isso aí. Falou: não, pô, a gente vai chegar nesse objetivo. sim, É esse o objetivo. E esse tem que ser o CEO, tem que ser o diretor. Fala assim: ó, gente, por exemplo, a DAP vai ser a melhor equipe de engenharia, de atendimento de engenharia industrial do Brasil. Cara, é um objetivo. É sim, tangível? Claro que é. sim, Ah, demora? Não sei. mas Basta saber o que você precisa, né? Você tem que colocar no isso, papel, ó. Eu já tenho o objetivo. Beleza. E agora? O que eu preciso fazer para chegar lá? é, É ou não é? sim, Eu preciso começar pouquinho, organizar a casa, isso, aquilo, é um tal. passo por dia. São os pequenos resultados todos os dias, que aí no final você vai ver o grande resultado. E muitas pessoas desistem porque, nossa, tá muito longe. Mas pior se você não tivesse começado, se você não Sim, começar, né? Igual você falou, pode ter um processo ruim, mas já tem. já tem. Então, é quando a gente espera ansioso pelo Natal, Ano Novo ou uma festa. Então, ou por exemplo, você vai viajar. Então, você vai viajar, você tem que se planejar. Se for para fora do país, você tem que verificar visto, passaporte. Então, são pequenas ações, pequenos processos para você conseguir chegar naquele objetivo que é a viagem. Então, dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, é isso. Você tem o teu alvo, você tem o teu objetivo. Então, você tem que fazer uma sequência de processos para você atingir. E o caminho tem que ser prazeroso, o caminho tem que Sim. ser bom. Cada etapa, né? Cada Você tem que etapa tem que ser aproveitar cada etapa. isso, e tem que ser conseguir um resultado legal hoje, comemora. Sim. Processos Senão você se frustra, fica pensando só no final. isso. E não E o tem que ser final nunca assim. é, E o final nunca chega nunca e chega. demora e tá longe. A gente tem um processo aqui, a gente tinha só vendas, depois a gente estudou as metodologias, tal, criamos, né, pré-vendas, vendas e o CS, que é o sucesso do cliente. O que a gente fez? Sucesso do cliente, a gente está tendo muito problema de cliente já reclamar direto com a vendedora. Então, a gente falou, peraí, então uma vez na semana você vai fazer um feedback com o cliente. Tá bom. Aí colocou esse processo. E ela fazia. Uhum, Aí, só que ela fazia e ficava só em vendas. Eu falei, agora você vai. Eu tenho um grupo de gestão de projetos. Falei, não, você vai jogar lá no grupo de gestão de projetos. Aí, beleza, começou a colocar no grupo. Já deu uma melhoradinha nas notas. E ela pediu uma nota, né? De 0 a 10, quanto você avalia, gente? Aí, a gente fez outra melhoria. A Renata, ela pegou e falou: ó, vamos gravar. A gente tem a MeTime, tem uhum, ferramentas aqui. Vamos gravar a ligação. Aí, beleza. A gente foi, começou a gravar a ligação e jogar no grupo. Só que isso ainda não estava bom, porque não fechou o looping. Eu chamo de controle de malha fechada, mas é, é o looping do processo, porque assim, o indicador.
entendeu? O indicador não estava afetando a pessoa que proporciona ele. Porque assim, gravava a ligação, pegava a nota e jogava no grupo. Aí eu tinha que ir lá e falar, fulano, isso aqui, tal, no Você tinha grupo. que dar o Tinha que direcionamento. dar. Agora a gente fechou o looping como? Ela vai fazer tudo que ela faz, vai coletar, vai tal. Ela vai chegar, se o cliente deu 8 ou menor, ela vai Hum, perguntar para ele a causa da nota e como que ela faz para chegar a 10. e vai montar um plano de ação. Exatamente. Ela vai montar um plano de ação, ela vai colocar isso no grupo, vai colocar o nome da pessoa que é responsável pelo setor que gerou aquele indicador, e ela vai disparar um e-mail copiando todos os envolvidos, inclusive diretoria, controladoria e a líder do comercial, Uhum, pedindo uma ação corretiva. isso. Pedindo uma ação corretiva. Ó, ele falou, por exemplo, o painel ficou lá desorganizado. Um exemplo. E ele achou que não estava o padrão de organização dele. Aí foi lá o líder da operação, o que é responsável, vai disparar um e-mail para ele e falou: ó, ele falou, ele deu 9, mas falta isso aqui, ó, para ele dar 10. Então, por favor, entre em contato com ele, vai lá, corrige, porque na Uhum, próxima avaliação que eu quiser, eu vou querer o meu 10. Entendeu? Então, para ela isso. chegar isso aí, agora a gente fechou o looping. Hum. E foi tá sendo muito bom. Porque você conhece, você escuta o seu cliente. Sim, E sim, as dicas dele, né, do seu cliente, algumas, né, às vezes não são tão pertinentes, mas as pertinentes você implementa. Então, ele já está te dando solução para alguns processos, sim, exatamente, é. né? E a gente trabalha um PDCA aqui dentro. Porque assim, você Sim, pega isso, pô, se começar a pegar com a mesma equipe, você fala, pô, o que tá acontecendo? Tá tendo necessidade de treinamento aí pra essa equipe, cara. sim. Porque toda vez vai acontecer isso aí, Uhum, né? Aí chega no coordenador de operações e fala, cara, você tem que resolver isso aqui. É a mesma equipe que está acontecendo sempre. Você tem que providenciar um treinamento, você tem que, entendeu? sim, se o problema se repete, por quê? Agora, se são problemas diferentes, vamos Sim, avaliar problemas pontuais, pontuais, mas se o problema se repete, então, opa, peraí, já é um sinal. sim. E é o que a gente quer fazer também nos outros setores, de fazer o PDCA, assim, tivemos um problema de desvio, por exemplo, pegou lá no processo de métodos, teve um desvio de orçamento, por exemplo. Uhum, Cara, tem que gerar um relatório, tem que sim, fazer um plano de ação, tem que envolver a envolver a área, área. tem que ver o que aconteceu, Isso. entendeu? Analisar. Pode ser pessoa? Pode, mas a gente não está preocupado na pessoa. Pode ser um dia ruim, Uhum. pode ser que a pessoa teve um problema pessoal e naquele dia ela estava, Não estava tão né, não estava legal. tão legal, mas pode ser um problema de processo que vai se repetir. Isso. Se é um problema de processo, se repete. Se repete. É ou não é? Exatamente. E- Você tem até o diagrama de Ishikawa, sim, né? espinha de peixe. Espinha de peixe. É, Para você reunir a sua equipe e falar, foi o quê? É processo, é mão de obra, é método, sim. né? É fornecedor, é cliente, é matéria-prima. E eu acho que assim, eu volto a falar, a gente procurar a falha e não o culpado. A falha e não o culpado, Exatamente. porque a falha você corrige. Sendo ela humana ou, né, processual, se for processual, você corrige lá, vamos fazer uma melhoria no processo, vamos dar uma ajustada. Vai se repetir, se ter uma cultura de Uhum. disciplina, vai se repetir e a gente não vai ter mais esse Isso. problema. Se é um problema com a pessoa e é pontual, aí tem que analisar os fatores humanos, né? Às vezes Sim. não estava um dia bom, Muito né? importante esse ponto. Muito Tem que importante. analisar ponto a ponto. Agora, se começa a se repetir, inclusive, eu assisti um podcast do pessoal do EAG aí, ó, muito bom. Empresa Autogerenciável, um programa que eles têm. E ele fala assim que o cara tem desculpa, chega atrasado todo dia, né? E todo dia tem uma Uma desculpa, né? desculpa. Todo dia tem uma desculpa. E aí você não tem que perguntar pra ele por que ele chegou atrasado. Porque ele já vai ter uma desculpa pronta, né? Você vai falar pra ele assim, amigo, você chegou atrasado semana passada, essa semana, tal. É o seguinte, daqui pra frente, de hoje em diante, o que você vai fazer pra não chegar mais atrasado? Eu não quero saber do ônibus, não quero saber do seu despertador, não quero, eu quero saber de você, o que você vai fazer pra não chegar Uhum. mais atrasado, né? Passe a responsabilidade para ele, o comprometimento, né, Exatamente, para ele. exatamente. E eu acredito que assim, apesar a empresa tem que fazer a parte dela de colaborar e construir os processos, né? Sim, Mas os gestores, os líderes, eles têm que fazer a parte deles também
para que se cumpra esse processo e jogue a responsabilidade em cada um. Eu acho que, assim, falar de líder, né? Não são todas as pessoas que têm um perfil, né? Não. Então, não adianta quando a pessoa não tem o perfil, é o que a gente acabou de falar da pessoa que tem que ter uma disciplina para cumprir aquela rotina, cumprir aquele Uhum. processo. Tem pessoa que não tem perfil. E tem pessoa que também não tem um perfil para líder, né? Sim. Então, tem que analisar muito o perfil, No, porque colocar a pessoa certa no lugar certo para você isso. conseguir performar. E Senão, tem pessoas que não, eu estou, eu quero mudar, eu quero crescer. Então, tem pessoas que aceitam novos desafios, desenvolve, né? desenvolve. É Então, uma aí tá tudo habilidade. bem. Liderança é uma habilidade. Isso, Consegue se desenvolver. consegue. Só que se a Se a pessoa pessoa. quiser, né? Exatamente. É, não é uma coisa. O cara não nasce líder. Não, Salvo alguns, né? Salvo que tem alguns na aquilo história que nato. tem aquilo nato. Você É, vê que tem criancinha que os outros já seguem ele lá no jardim já, de infância já. O cara já tem o perfil de é. líder, né? Eu não tinha esse perfil. Eu era mais sozinho, porque eu era mais um cara estudava muito, Uhum. né? Não tinha perfil de líder. Mas assim, eu tive que desenvolver. Ao longo da minha carreira, eu tive que desenvolver. Ou como falam, ou no amor ou na O dor, amor na né? dor. O meu foi na dor. E aí que muita gente, né, a gente fala, nossa, eu aprendi ali na dor, mas é aí que a gente aprende, é importante esse aprendizado também, porque quando você vai fazer um processo de contratação, precisa fazer análise comportamental do perfil, para entender se a pessoa é mais comunicadora, se ela é mais planejadora, analítica, se ela é mais executora, Eu porque disse que, né? isso, Se e é diz que dominante, influenciador, isso, é isso. conforme, né? Isso. Então, isso vai influenciar na execução da tarefa e no cargo, né? Um cargo para o operacional, tá? O que que busca mais? Tudo bem, ele tem o perfil planejador, ele não é muito executor e você busca um perfil executor. Mas a pessoa, você entende se não, ela tem vontade de crescer, ela tem vontade de aprender e de mudar, de ter novas habilidades. Então, aí é um comportamento diferente daquele que não tem e não quer. Então, por isso que no processo de contratação é bem importante entender, né? Claro que nem sempre é 100%. Às vezes, no meio do caminho, você descobre ali uma pessoa com outras habilidades ou que não deu certo mesmo. Mas ali você entender para esse cargo, né? Tá, ela não tem, mas ela quer desenvolver. Sim. Então, a empresa, como tendo esse fator de desenvolvimento humano, né, até para case social, é bem importante, porque isso é onde a empresa fica, gera um encantamento para que pessoas também queiram trabalhar. Nossa, eu quero trabalhar, por exemplo, no grupo DAP. Sim. Lá tem essa dinâmica, tem esse desenvolvimento. Então, empresas também têm esse relacionamento, né? Essa imagem, vamos falar. Sim. Passa essa imagem pro mercado, né? Agora tem empresas que você fala, tal empresa, não, não Não, quero, não quero. não É. quero. E tem uma coisa também, né? A gente fala de zona de conforto e tudo mais. O nome é zona de conforto porque dói sair de lá. Dói. Dói, Dói sair. E dói. dói. Só que assim, não é um lugar bom de se viver a vida toda. Se você não quer Não é. crescer, buscar novos desafios. Não é. E outra, se você quer, né, almeja um pouco mais, né? Almeja um lazer melhor para sua família. Cara, tem tanta coisa que sair da zona de conforto te proporciona, Uhum, que quando você vai ver, você fala aquela dorzinha que eu senti lá atrás quando eu saí da zona de conforto, nem, sabe, não fez nada, porque o que eu consegui depois que eu saí uhum, e abri meus olhos, né? A zona de conforto é como se fosse uma venda, que ele é, não tá vendo o mundo, né, o que pode proporcionar. isso. Gente, eu tô falando isso, não tô falando porque eu tenho empresa, não. Eu tô falando porque isso faz muito tempo, tá? Quando eu iniciei com 17 anos que eu trabalhava na Globo, eu já não vivia na zona de conforto. Esses dias mesmo eu tava lembrando de um. Eu trabalhava na manutenção, acho que eu tinha 19 anos, tinha alguns problemas crônicos nas máquinas Uhum, e eu tinha uns horários lá que eu pegava para resolver isso aí, sabe? Para fazer diferente. Tinha um problema com a válvula de tinta que eu resolvi, tinha um problema com as plataformas de acesso que tinha um cilindro pneumático e tinha uma automação pneumática e estava sendo usada uma válvula errada
há muito tempo, há muito tempo. Eu descobri isso, fui indo até resolver o problema, sabe? Porque eu não. Pra mim não era legal aquelas plataformas não tá funcionando. Ó, veio da França funcionando, por que que não tá funcionando agora, né? Uhum, E pro setor de manutenção, o pessoal tava na zona de conforto. Porque, ó, os caras tiravam o, o grampo, né, do cilindro e deixava na mão. Deixava na mão. E tinha uma automação lá, pô. A empresa pagou por aquela automação. uhum, Só que eles olhavam lá, não, deixa, a plataforma é coisa pouca. Vamos focar nas outras coisas. Eu uhum. peguei para arrumar essa válvula, peguei para arrumar essa plataforma, algumas outras coisinhas, um outro stacker que girava lá. E desde essa época, quando eu já era CLT, eu não ficava na zona de conforto. E por isso que eu fui valorizado. Então, mesmo você trabalhando CLT, você tendo um cargo operacional, você pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença. Sim. E pode sair da zona de conforto. E até eu lembrei de um caso, quando eu trabalhava na empresa como CLT, eu fazia o trabalho de cronoanálise também. Então, tinha uma célula, né, chamava tampa de óleo, do reservatório de óleo. E aí eu precisava fazer a cronoanálise de um processo. Tinha uma colaboradora, né, eu falei, falava para ela, ó, vamos tentar dessa forma. Então, ela fazia e eu cronometrava. E aí eu falei, agora vamos fazer diferente. Faz de um outro jeito, para uma próxima etapa para eu cronometrar. Aí ela olhou para mim e falou, não vai dar certo. Não vou fazer, Paula, porque não vai dar certo. Eu falei, mas fulana, vamos tentar, a gente precisa tentar. Eu preciso marcar aqui no relatório. Eu preciso analisar se o tempo e o jeito que você está fazendo o método, ele vai ser mais rápido do que o jeito anterior, do que o método anterior. E se isso também não vai prejudicar a ergonomia, enfim. Mas eu preciso tirar, eu preciso que você me ajude. Não, eu não vou fazer porque não vai dar certo. E eu falei, bom, então agora não está mais nas minhas mãos, eu posso obrigar ela a fazer. Aí eu fui lá, conversei com o líder, né, o líder da produção. Falei, olha, ela não quer fazer. Nós fizemos uma amostragem de um jeito, de um método, e agora eu preciso que ela faça de um outro para eu cronometrar. Ela não quer fazer, então você vai lá e conversa com ela, porque aí eu não tenho o que fazer. Ela é a funcionária da célula, né? Ela que coloca a mão na massa, ela precisa fazer. Aí ele foi lá, ele conversou com ele explicou, né, a importância de fazer. Aí eu cheguei lá, e aí falou, vamos fazer. Tá bom, vamos fazer. E aí fiz a cronoanálise, né, fiz a medição dos tempos, tudo, e, enfim, deu certo. Mas não queria sair da zona de conforto. Porque às vezes, né, a pessoa não quer sair daquele mundinho que tá ali, né, tá confortável, mas é isso. E quando as etapas aí, né, a gente falou de processos, mas não falamos das etapas bem específicas. Então, vamos falar do que seria do início ao final. Então, seria o mapeamento, depois Isso, desenvolvimento. Primeiro o mapeamento, faz o levantamento de todo, analisa todos os pontos, escreveu, anotou o mapeamento, aí vem as soluções. Então, aí faz o planejamento das possíveis soluções. Aí busca as ferramentas. Precisa desenvolver um Kaizen para envolver equipe. Um Kanban resolve uma cronoanálise, uma instrução de trabalho com treinamento. Precisa... A instrução seria um POP. O POP, Tá. né? Precisa o POP, precisa melhorar a qualidade, precisa fazer treinamento com a liderança precisa ser mais ativa, precisa implementar algumas planilhas de controle. Então, depois do mapeamento, vem a análise das soluções. Certo. Né? Teve o diagnóstico, então agora vamos buscar os remédios. Sim. E depois que teve o diagnóstico, que pensou nas melhorias, então eu passo a apresentação para o diretor, para o CEO, porque algumas mudanças envolvem algum recurso financeiro, né? Eu procuro não ter implementações muito caras, né? Coisas assim mirabolantes, a não ser que o diretor tenha o budget, né? Alguma coisa, a empresa para essa finalidade. Sim. Mas é tudo ali, busco resolver com a empresa mesmo, com o time. Faço essa apresentação, diretoria dado ok, aí a gente vai para implementação, treinamento, né?
envolve todo o time, vai buscar soluções juntos, faz Kaizen, faz a melhoria, coloca metas, né, indicadores, e aí depois vem a fase do acompanhamento, para que se aquelas implementações, elas vão dar certo, precisa de ajustes, então a consultoria tem esses passos, que é o mapeamento, né, a busca das soluções, a apresentação para a diretoria, a implementação e o acompanhamento. Entendi. E você atende pequena, média e grande. Grande, Tá, legal. exatamente. Isso é importante, gente. Ela é consultora e atende aí, ó. Tem planos, tá? Como Isso. o Flávio veio aqui também falar de NR13, aí o pessoal fica com medo de. Mas só atende empresa grande e tal. Não, não, Então ela atende pequena, média e grande empresa. Tá isso. atendendo a DAP, então é pequena. Atende pequena. Mas com grande potencial, Sim, né? com É o que eu, certeza. é o que eu penso. Tudo Grandes que tá sonhos. grandes sonhos. E é isso que tem que buscar. Porque tudo que está organizado está pronto para crescer. Sim, exatamente. Também tem essa, né? Os CEOs, diretores em si, Uhum. donos de negócio, ele põe a culpa, né, no crescimento para dizer que ele não organizou a bagunça. Então fala, não, eu cresci muito rápido, por isso que tá bagunçado assim, tal, Não. tal. Você é autônomo ou você tem 3, 4, 5 funcionários. Ah, eu tenho só 4 funcionários, eu tenho só 5 funcionários. Não vou me envolver muito em processos agora, em documentação, Errado, tem que fazer. Não importa a quantidade de funcionários, sempre tem melhoria para os processos, sempre Sim. tem ferramentas para isso. E um passo para quem quer certificar ISO já é criar os processos, né? Não tem. Exatamente. É o que eu estava fazendo o vídeo do FIMEA e Uhum, para a pessoa implementar o RCM, ou MCC, que é a manutenção uhum, centrada na confiabilidade, precisa ter aí um FIMEA, pelo menos, né? sim, E antes do FIMEA, tem que ter uma organização. sim, Senão ele não consegue, por exemplo, fazer um FIMEA, eu dei um exemplo lá, uma caixa de redução. Ele não tem a vista explodida da caixa de redução, ele não tem como mapear os elementos de máquina que tem ali, uhum, né? uhum. Então é uma sequência. Se a empresa quer certificar a ISO, já tem que pensar em Já tem que processo. pensar em processo. Porque a ISO, se você... Procedimento padrão, né? Exato. Se você for pegar a ISO 9001, ou que seja 14, né, que é de gestão meio ambiente. ambiental, de meio ambiente, tudo tem controle. Você controla, por exemplo, numa injetora, o seu produto contaminado, tem que ter um dia de contenção, tem que ter uma periodicidade para você fazer peça, tem que ter a peça padrão, e cada tiragem, mostragem, né? Você faz aquele controle da qualidade. Então, o processo, ele é isso. Ah, você tem um POP? Se você já tiver o POP, tiver um manual, você já andou 40% para implementação de uma ISO. Porque o auditor já vai ver, né? Fala, pô, você tem uma operação Isso. e a sua operação não tem um procedimento padrão. Ele vai pegar. Primeiro, ele já vai chegar pedindo o manual. Sim. Porque ele não conhece, né? Ele vai pedir alguns documentos antes, mas ele vai pedir a sua estrutura organizacional, organograma, fluxo, para ele entender a sua empresa, para ele começar a fazer auditoria. Então, aí já começa aí. O que é fluxograma? O que é organograma? Faz parte do processo. Sim, com certeza. Então, ele já vai pedir esses documentos. Então, você já precisa ter. Ah, você tem um POP. Tem o POP de como fazer as medições, controle de qualidade, já é um processo. Sim. Então, você que tem essa estrutura já desenhada, está muito perto, passa para uma certificação. Sim. Já está um passo à frente, é o que não tem, né? É a mesma coisa ter um processo ruim e quem não tem um processo. Exatamente. O processo ruim você consegue arrumar, né? Bom, mas eu acho que deu para dar uma boa esclarecida para a parte de processo. E agora a gente vai bater um papinho sobre Lean. Uhum. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre Lean, né? Bom, explica um pouco pra gente aí, explica. Eu conheço um pouco de Lean, tá? Superficialmente, bem superficial. Mas para quem é inscrito aí, para quem não é inscrito, ó, agora, para aí, já pausa o vídeo, vai lá, faz sua inscrição, ativa o sininho de notificações, se puder já deixa o like aí, ó, porque vai ter muito conteúdo por aqui, hein? Tem muita coisa boa vindo por aí, ó.
Próxima semana tem o pessoal da SIC Sensores aqui, ó. Líder mundial de sensores vai estar aqui falando tudo sobre sensores, acionamento, tudo para NR12. Então já vai lá e ó, faz sua inscrição aí para não perder, hein? Fala pra gente aí como surgiu, né, essa filosofia, né? Uhum, uhum. Eu acredito que Lean é uma ferramenta, mas eu acho que é um mindset, né? Uma filosofia, aí, um Isso, processo cultural mesmo, né? isso. O Lean, ele é uma filosofia, né? Ele é situacional e ele surgiu depois da Segunda Guerra Mundial no Japão, né? O engenheiro da Toyota foi buscar soluções, né, para melhorar o desempenho das indústrias, né? Reerguer o país, né? Certo. E aí ele, depois de muitos estudos e pesquisas, ele começou a observar desperdícios que poderiam ser melhorados no processo produtivo. E aí onde ele idealizou essa cultura, essa filosofia de Lean Manufacture, né? Linha de produção com foco na manufatura enxuta. Certo. E desenvolveu ferramentas para sanar essas anomalias, esses desperdícios. Então, tem a ferramenta do 5S, né, a metodologia 5S, tem Pokayoke, tem Kanban, tem Kaizen, gestão visual. Então, foram desenvolvidas por esse engenheiro da Toyota, né, o Taiji Ono. E isso deu muito certo na Toyota. E aí, depois de um tempo, os americanos e o mundo, né, começou a estudar sobre essa filosofia, que tanto deu certo no Japão. Criou-se uma cultura. Certo. E foi depois, teve o lançamento de um livro. Agora eu não me recordo o nome do livro, mas posso depois trazer para, né, para você colocar no, A gente deixa na descrição do isso, vídeo deixa aí, na gente. descrição do vídeo, que depois desse livro foi aonde deu o start, né, inicial para o mundo inteiro, as empresas buscarem esse conceito, essa filosofia e fazer essa implementação do Lean, né, que estava dando muito certo. E aí as empresas, hoje a gente tem, né, tem Lean na indústria, né, na engenharia industrial, tem também na construção, né, engenharia civil, e também até no agronegócio. Tem nem todo. É que nem ágil, né? É, Tem no marketing, tem muitas coisas, muitas isso. coisas. E o foco do Lean é você fazer com os recursos que você tem. E Sim. sempre cada vez mais enxuto e com qualidade. É, eu vejo o Lean como assim, ele tem alguns pontos, né, que ele ataca, né? Então, se você vai fazer o Lean, redução de retrabalho, redução de Isso, que estão os desperdício. 8, né, que eles falam 8 desperdícios, né? Que Sim, tem espera, defeito, estoque, né? Superprodução, essa parte de movimentação, talento, né? São 8, né? São 8 desperdícios que eles falam, que é a superprodução, a espera, transporte, o superprocessamento, o movimento, defeitos e talento. sim, sim. E ele na prática, você ataca cada pilar dele como se fosse o TPM, assim? Por exemplo, tem Hum, os 8 desperdícios, então eu é, tenho que colocar, mapear, né, isso, no meu processo produtivo, é, e eu preciso atacar cada ponto dele é, e ir fazendo, completando, vamos dizer assim. isso. Dentro do mapeamento, né, eu já identifico, olha, ali tem um desperdício de transporte, ou tem um retrabalho que não precisaria ser feito. Ah, tem uma superprodução, você está produzindo mais do que seu cliente está pedindo. Então, isso Gera já estoque. gera estoque. Então, dentro do mapeamento, com o conceito do Lean, então você vai observando esses pontos e vai anotando. Ah, eu preciso trabalhar, né, o talento. Olha, aquela pessoa tem um talento, ela tem uma habilidade. Ali tem um transporte que, nossa, o estoque dela tá lá no final do corredor e a produção dela tá aqui. A gente consegue trazer esse estoque para mais perto, para ficar mais ágil.
Então, dentro da filosofia Lean, quando você faz o mapeamento, você já vai observando esses pontos de desperdício. E nesse ponto aí que cai a organização do A layout, né? organização de layout, exatamente. Hoje, a organização de layout ela é bem importante no conceito Lean, porque existe também vamos falar, essa disciplina, né? O jeito Lean de ser, ele tem uma disposição de layout Sim, sim. para que você tenha um começo de produção, né, e uma saída. Um fluxo Com contínuo. fluxo contínuo e onde o seu estoque ele tem que estar o mais perto possível. Então, aqui na DAP, eu sei que vocês são mestres nessa questão Do layout. do layout. Então, estoque, dá para colocar um estoque perto? Dá. Não dá? O mais evitar a parte de transporte em excesso possível, para que tudo possa ser feito mais rápido, né? Mas também não pode perder a qualidade. Sim, exatamente. Às vezes, em galpões que nós pegamos aí, fábricas mais antigas e tudo, matéria-prima e produto acabado que fica muito distante. E às Isso. vezes o meio de transporte ainda é empilhadeira, tem muito, né? Além de tudo, além de ter o desperdício ali de tempo e tudo mais, tem risco de acidente, né? Sim, Então, sim, gera muito risco. Então, o layout organizado, sim. ele, além dele otimizar a produção, Uhum. ele ainda gera segurança a todos os colaboradores, né? Exatamente. Se você puder, dentro do layout, colocar um estoque para que a pessoa possa abastecer o mais perto possível, aí ela já vai ter eliminado o desperdício de movimentação excessiva Sim, e também a segurança, porque tá aqui, tá perto, eu posso, acabou os itens que eu estou produzindo, eu posso pegar aqui e montar. Até na questão de escritório também, né? sim, Observa-se essa questão dos 8 desperdícios em escritório também, nas áreas de saúde, em hospitais, né? Tem o Lean Healthcare, sim, sim, que também contempla esses desperdícios, né? sim. Eu vejo, a gente faz atendimento na Hyundai, né? Montadora. E você vê uma linha de produção. Na época que eu atendia campo, né? Que eu fazia o operacional ainda, acho que eles produziam 22 HB20, 22 ou 24 por hora. Produzido pronto, pronto, pronto. Só que é isso numa sequência, né? Uhum, E é tudo muito compacto, muito perto, né? sim, Ali. Até o serviço de manutenção é bem otimizado. Eles têm um sistema que tem a manutenção na linha. uhum, Então eles têm um pessoal que fica de manutenção na linha e tem o pessoal de manutenção também. Só quando azeda mesmo, que o pessoal da linha não tá precisando de ajuda, que vem o pessoal da manutenção aham, e aí, né? Mas assim, quebrou, o cara tá ali. tá ali. É, não é? É. Não tem aquela coisa, rádio, acionar o Abre cara da uma OS manutenção, abra uma essa. para poder Não tem vir. esse fluxo. Porque pro cara conseguir produzir isso Uhum. por hora, com certeza ele foi reduzindo, reduzindo, reduzindo os desperdícios até Isso, chegar nessa. até chegar nessa estrutura, Sim. né? Nesse formato de produção. E eu acho que também tem um ponto, né? É claro que a gente pode sempre melhorar. Mas o Lean ele vai até certo ponto também, né? Por exemplo, depois que você implementou e reduziu, tem que fazer uma manutenção, né? Sempre, Igual o sempre. 5S, né? Isso. O 5S, ele é uma ferramenta, né, do Lean, e eu gosto muito porque ele é a organização total. Você Sim, vai analisar o que é viável ficar, o que não é, descarta. Aí você vai limpar, vai organizar, etiquetar, se for o sim, caso, e você vai manter. Então, esses primeiros passos do 5S, eles são importantes, mas o último passo, que é a conscientização e a constância, é o principal. Porque você organizar, você jogar fora o que não, né, descartar o que não não precisa e ficar só o que precisa organizar bonitinho, seja uma linha de produção, seja um estoque, né, de produtos ou até documentação, fazer um estoque de documentos, é fácil. É cansativo ali, é trabalhoso, né, dá aquela sensação de bem-estar porque você está limpando, você está organizando, sim. a gestão visual fica maravilhosa, Fica muito boa. mas é a constância. Manter aquilo e as pessoas envolvidas manter daquele jeito.
E o 5S, ele é o mais básico, vamos dizer assim, né? Só que ele é o que dá aquele impacto, né, visual. É o que impulsiona, né? É, ele, porque assim, ele é a base, né? É, Porque são sensos, né? De limpeza, organização, isso, utilização, tudo isso. isso. Mas não vamos falar sigla em japonês aqui, que Não, isso por aí favor. já. Mas assim, para você chegar no senso de utilização, você tem que ter a limpeza, tem que ter a Sim, organização, né? E sim. tudo mais. Os primeiros Os passos, né? primeiros passos. E para você, né, aplicar qualquer metodologia, acredito hoje, qualquer ambiente, né, tem que ter um mínimo de organização ali de Sim, limpeza né, o sim. 5S, né? Porque eu vejo nós aqui, antigamente o pessoal tinha mania de guardar ferramenta quebrada. Eu não sei se é medo de falar que quebrou, não sei, mas Insegurança, vou ter que insegurança, não sei. pagar. Mas aí hoje nós temos um controle melhor de ferramenta. Uhum, Então, quando ela sai do almoxarifado, tem feito um, um meio de rastreabilidade. E quando ele devolve, também é testado e tudo mais. Por quê? Cara, imagina você ter. A gente tem muita ferramenta aqui. Imagina, ferramenta elétrica, máquina de solda, furadeira, um monte de coisa, né? Rosqueadeira. E aí você vai usar, tá quebrado. Imagina quanto de desperdício, prejuízo que gera estresse isso. também, né? Estresse. Porque aí, se não tem, você precisa usar amanhã, você está fazendo uma mobilização para um Uhum, projeto, por exemplo, o projeto a gente está na Iara, um projeto enorme. Você uhum. está fazendo uma mobilização e amanhã inicia o projeto. Tem que estar lá mobilizado, né, ferramental e tudo mais. Você vai levar a ferramenta para Iara quebrada? Você não vai levar, né? E Aí o cara outra, vai testar e tá quebrado. Aí você tem que fazer o e como quê? faz? E a organização? Você, de repente, alguém, né, da Yara vem, eu quero conhecer. Sim, Aí, exatamente. Aspecto visual. aspecto visual, um painel com as ferramentas ou dentro de caixas, enfim. Até na nossa casa, né? O Sim. 5S ele pode ser Você usado dá em pra fazer em tudo, gaveta de meia, gaveta de tudo. lingerie, gaveta de É, cueca, dá pra fazer em tudo. no guarda-roupa, Tudo, no na guarda-roupa, no cozinha, sapato. porque o que que é mais gostoso? A gente tem que pensar também no bem-estar, né? Na Sim, nossa, na emoção, no nosso sentimento. Aí você olha, nossa, que bonito, tudo organizado. E agilidade, agilidade, porque economiza tempo. economiza Você tempo. acha, ó, tá onde? Tá na gaveta tal, ó lá, Isso. meia tal, tá Tá aqui, ó. ali, dentro do escritório. Ah, fulana, eu preciso pegar tal relatório. Ah, tá aqui. Sim, Até no sistema. Tá organizado, tudo com nome, enfim, ano, data, tal. Ah, tá ali, pego ali. Então, esse senso de organização, ele traz agilidade, mais produtividade, rapidez e bem-estar. Porque não adianta só a gente falar da parte do empresarial, do produtivo empresarial, não. A gente tem que pensar nas pessoas. sim. Então, esse conceito de tudo organizado, ele traz uma sensação muito boa para quem está trabalhando e para quem está usando aquelas ferramentas, né? Sim, Que sim. seja no guardar documentos, que seja no sistema, no computador, né? De repente falar, eu preciso de tal arquivo. Nossa, onde é que tá? Vou ali dar uma busca e fico procurando nas pastas. É muito melhor. Ah, tá ali, ó. Tá. Ou você não. Ah, eu não lembro, mas deixa eu consultar aqui o manual que eu sei que o passo a passo está aqui. Então é muito mais produtivo, gera uma sensação de bem-estar porque é mais rápido. Sim. E eu digo uma coisa, eu saí de uma empresa, né? Eu trabalhava na editora Globo Uhum, e fui para uma empresa que chama CCL. Na Globo não tinha o 5S. A gente tinha carrinho de ferramenta, tinha tudo certinho e tal. Quando eu fui para a CCL, a empresa inteira era pelo 5S. Tinha auditoria de de 5S. 5S. É um espetáculo lá. Elogiando porque é muito boa mesmo. A Uhum. organização do CCL é boa. E aí o CCL Label chama. E aí eu trabalhei lá e o que aconteceu comigo? Mudança de cultura. Eu comecei a querer organização. Uhum. Quando eu fui para outra empresa, não tinha tanto 5S, tinha um pouco, né? Não tinha auditoria, mas eu queria estar tudo organizado. Então, o Aham. carrinho de ferramenta eu já construiu um lugar para colocar a chave combinada, já coloquei tudo certinho. Você Assim, já tem uma visão diferente. exatamente. É o que o meu coordenador, gerente na época, chegou e falou. Falou, Dario, depois você dá uma organizada aqui nesse armário, porque o Fernando, ele pensa que sabe organizar, mas ele
Ele não sabe o que é organização. Não porque não tinha tanta instrução na Uhum, época como a gente tinha. conhecimento. E esse gerente, ele veio da CCL também, por isso que eu fui Aham. para outra empresa. Então, é assim, depois que você costuma com o organizado, você não quer mais viver na bagunça. Não, mas Então, de jeito nenhum. é uma E, ó, coisa muito boa. e você pode até fazer um Kaizen de 5S. Você pode usar duas ferramentas da metodologia, né, da filosofia Lean. Ah, como que eu vou implementar, Paula, aqui o 5S? Faz um Kaizen de uma semana. Claro que a gente, né, fala o Kaizen em 5 dias, mas depois tem as ações que continuam. Não, vamos implementar aqui no departamento da recepção. Então, faça o Kaizen, pega o seu time uma semana, monte os processos, treine, faz a capacitação, vai no chão de fábrica, no Gemba, né? Lean Sim, sim. Fala Gemba. Vai no Gemba, olha ali, ou vai no escritório, ou vai onde está fazendo a prestação de serviço, organiza, coloca o time para fazer. E aí, onde todo mundo coloca a mão na massa, vamos dizer, é onde aquilo vai mudando a cultura. Sim, sim. Porque assim, se você organiza e você precisa ter um kickoff, um chute inicial. Sim, É ou não é? Pega um setor de modelo. Ah, eu não consigo fazer, tenho uma empresa pequena, não consigo fazer nela toda, nem precisa fazer nela toda. É não. besteira Vai por querer por partes. partes. Porque se você organizar um setor, deixar ele de modelo, as pessoas vão olhar lá e falar, eu quero isso aqui. Uau, É, né? exatamente, Vai, né? uau, eu quero Influencia. isso aqui. É, Os bons modelos, eles vão influenciando. Ah, por que que exatamente. ele tem? Não, eu quero aqui no meu também. Sim, Porque vai começar a ver que o resultado ali está sendo mais ágil, mais, né, produtivo e além o bem-estar das pessoas. Não, eu quero isso para o meu departamento também. sim. Contagia, Contagia, contagia. contagia. Não tem propagação de conteúdo ruim, coisa Não. ruim, né? Mas tem a propagação de coisa boa também, é ou não é? Uhum, Eu acho que isso acontece muito no Brasil, né? Na imprensa. sim. Notícia ruim propaga mais, mas começa a colocar notícia boa também, Boa. colocar Conteúdo notícia de bom. economia, né? O quanto que o Brasil, quanto que o agro cresceu no Brasil em 2023, o quanto que ele já cresceu em 2024, Uhum, coloca isso, né? A gente uhum. vê isso aí no LinkedIn, a gente vê no portal Valor Econômico, a Isso. gente vê nisso aí porque a gente tem interesse. Mas começa a propagar isso aí Boas na imprensa, notícias, boas né? notícias, né? É. Que o país está no caminho certo, né? Sim, porque às vezes a gente fica, não vamos entrar muito nesse mérito, mas governo, esperando tudo Ah, não, o governo pelo governo. Não, vamos fazer a nossa parte. é, E a gente tem condições e ferramentas para isso. tem. E eu acabei de falar, no caminho certo não é por causa do governo, não, gente. Tô falando do agro porque tem muita possibilidade. Ontem eu li, acho que no portal Petróleo e Gás, eu li, né, que Carajás lá, a reserva de Carajás é a maior do mundo de minério de ferro e uma outra, né? É, esse tipo de coisa que tem que propagar também. Porque o pessoal é, só quer propagar coisa ruim, Coisa né? ruim, Só coisa né? ruim. Boas É, né? notícias também contagiam. E a gente Contagiam. precisa. E é um O processo ser humano cultural, precisa. né? Processo Eu cultural. acredito, um ano passado eu tive em Nova Jersey fazendo um trabalho lá, fiquei um mês. Uhum, O pessoal lá, cara, eles são muito envolvidos com a economia, muito envolvidos com tudo, uhum. sabe? Não é que nem aqui, não tô criticando, né, a população brasileira. Mas muito da TV aberta aqui, ela propaga coisa para ter notícia, ela propaga coisa Você ruim, né? sabe que a nossa mente, né, a mente do ser humano, ela tende a, a querer ver essas não notícias não muito boas. Então é isso que por que que hoje em dia a gente tem essa essa escala maior de às vezes de jornais que falam notícias absurdas e o Chega até a ruim inventar, né? chega até a inventar. Por quê? Porque a nossa mente, infelizmente, a mente do ser humano, ela tende a ir para, nossa, eu quero ver o desfecho, a curiosidade do ser humano para esses pontos não tão bons. Sim, Né? Então, por isso que a imprensa, principalmente os canais, né, de alguns canais de televisão, eles divulgam isso por quê? Para ter mais ibope, porque a sim, pessoa fica curiosa, né? A nossa mente fica curiosa em ver essas coisas, infelizmente. Então, é por isso que tem essa propagação, sim. E é muito ruim para a população em geral, em né? geral. Bom, mas batemos um papo aí sobre links, sobre processos, foi muito legal.
Agradeço muito, agradeço todos vocês também por já estarem inscritos e já estarem inscritos. Já deixou seu like aí, ó, tá? Nós temos aqui conteúdos durante a semana toda, tem a terça técnica, quarta-feira tem aí o nosso podcast, quinta-feira tem um case mostrando como a equipe da DAP aí, né, executa em campo. E a Paula esteve com a gente aqui, agradecemos muito, Eu que agradeço parceira do grupo DAP aqui. Obrigada. Né, pela DAP abrir as portas, né, para mim, para o meu trabalho. Eu agradeço muito, obrigada essa oportunidade também de estar aqui Falando no seu conversando. trabalho, como que faz para te contratar? Eu tô no Instagram, né? É paulafreire.enge Certo. ou pelo meu WhatsApp, né? Que é o 19997322310. Beleza. Depois o pessoal da edição põe na tela aí. Isso, agradeço. Muito obrigada. Recomendo o trabalho e espero que você tenha muito êxito aí na sua carreira, nessa Amém nova para carreira todos nós. de consultora aí. Vai dar certo. Sucesso para todos nós, Com né? certeza. Vamos crescer juntos. Com certeza. Até mais, pessoal.